João capítulo 6, versos 22 a 40. Eu quero comunicar aos irmãos que eu postei uma série de 5 vídeos lá no YouTube, ensinando como que faz o pão de erva doce. Se alguém quiser se aventurar e preparar um pão para trazer um dia, tá lá. Vocês já notaram que depois que o pastor Ismael lançou o desafio de nós orarmos a oração do Pai Nosso, começou a ter com mais frequência pão aqui na igreja, né? É uma resposta de oração, né? Pelo menos nas quartas-feiras e na escola dominical, né? Mas a gente não vem na igreja só para comer pão, né? A não ser que a gente esteja se referindo ao pão do céu, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Que Ele nos dá. E é justamente sobre isso que está falando, né? Por coincidência. A gente fala que é coincidência, mas é a mão de Deus agindo. Esse texto que nós vamos ler, ele está falando que Jesus é o pão que desceu do céu. Então vamos ler em João capítulo 6, 22 a 40. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus? No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo eles partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai
é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, porque Tu nos deste Jesus, o verdadeiro pão do céu que dá vida ao mundo. Obrigado, Senhor, porque Tu nos alimentas não só do pão terreno que alimenta o nosso corpo, mas também Tu nos tem dado o verdadeiro alimento espiritual que nos faz perseverar, nos ajuda a atravessar este mundo, Senhor, as dificuldades deste mundo, e nos dá a verdadeira esperança que não falha. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco. Que Tu abençoe, Senhor, esta meditação, que seja para nosso crescimento, para a Tua glória. Abençoa também os irmãos que estão ausentes, esteja cuidando e trabalhando na vida deles. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis se sentar, obrigado. O pão do céu. Jesus disse que Ele é o verdadeiro pão do céu, que o Pai deu a eles. Nessa história, é uma continuação da multiplicação dos pães. A gente vê que a multidão vai atrás de Jesus. Eles se alimentaram do pão que Jesus supriu ali para eles, 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Eram 5 pães e 2 peixinhos, e eles ficaram maravilhados, e até queriam que Jesus se tornasse o rei. Então Jesus se esquivou, porque não era ainda o momento, e foi orar sozinho, enquanto os discípulos foram atravessar de barco para o outro lado. Aí no outro dia eles pousaram ali, aquela multidão pousou ali, e no outro dia eles viram que Jesus não estava lá, e eles ficaram observando, eles ficaram vigiando, e Jesus não tinha ido. Eles viram que Jesus não tinha ido no barco, eles não perceberam que Jesus foi a pé, andando por sobre o mar. E aí então eles pegaram os barcos, os outros barquinhos que tinham chegado, e encontraram Jesus do outro lado, em Cafarnaum. Então, quando eles chegaram lá, chegaram já perguntando: mestre, como que o senhor chegou aqui? Não tinha barco nenhum, como que o senhor conseguiu fazer isso? E Jesus já foi logo dizendo, vocês me procuraram porque vocês comeram do pão e se fartaram, mas eu digo para vocês, vocês têm que procurar, têm que trabalhar, não pelo pão que perece, mas sim pelo pão que persevera, o pão que permanece para a vida eterna. Então Jesus, Ele é o pão do céu. Nós gostamos de comer pão, nós pedimos a Deus para nos dar pão nosso de cada dia, e quando nós falamos pão, nós também nos referimos ao arroz e feijão, às outras coisas que Deus nos dá. Se puder dar um ovo frito, um bifezinho, melhor ainda, Mas nós pedimos a Deus porque nós precisamos, Nós ficamos 3 horas sem se alimentar, e alguns já começam a passar mal, então a gente está sempre se alimentando. Mas Jesus, Ele é infinitamente melhor, Ele é o pão infinitamente superior ao pão que nos alimenta fisicamente. Então vamos ver aqui alguns benefícios que esse pão pode nos dar, esse pão do céu. Primeiro benefício que nós podemos perceber, lendo esse texto, é que esse pão do céu, ele nos permite perseverar. Ele nos alimenta de tal forma que nós conseguimos perseverar, não nos afastarmos da vontade nem da presença de Deus. Dos versículos 22 ao 27, nós vemos ali explicando, que a multidão notou que Jesus não estava lá e foram lá do outro lado para segui-lo, e quando eles começaram a conversar com Jesus, Jesus disse para eles, olha, no versículo 26, em verdade vos digo,
Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então Jesus diz para eles que era para eles trabalharem pelo pão que subsiste para a vida eterna, ou seja, aquele pão que vai fazer com que eles permaneçam, aquele pão com que eles se alimentam vai fazer com que eles consigam andar, consigam viver, consigam chegar até a vida eterna. E quando é que nós chegamos na vida eterna? Existe uma passagem que nós temos que fazer, uma transição que nós temos que fazer para chegar até a vida eterna, que é, ou quando nós mudarmos de endereço lá para o cemitério, né? Ou quando Jesus vier nos buscar, se nós estivermos vivos até lá. Mas nós precisamos passar por isso. Nosso corpo pode ser que não vai ser sepultado, pode ser que não vai sofrer a corrupção da terra, mas de qualquer forma ele tem que ser transformado, como Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses capítulo 13, né? Ele fala isso lá em Coríntios capítulo 15, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, né? Ele fala isso lá. Então, para nós perseverarmos até lá, porque, né, ele fala também em Mateus, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos, aqueles que realmente entregaram a sua vida a Jesus, eles vão perseverar até a morte. Então, Jesus nos alimenta com esse pão espiritual para que nós possamos, porque por nós mesmos, sozinhos, nós não conseguiríamos, mas com o Espírito Santo nos auxiliando, com esse alimento espiritual, nós podemos subsistir para a vida eterna. Então Jesus fala: trabalha por este pão, busca este pão espiritual, este pão do céu. Pensando na nossa igreja, aqui na nossa igreja local, e aqueles que estavam aqui desde o início, dentre os que estavam desde o início aqui na igreja, hoje só restam o pastor Alden, a tia Virgínia já está com o Senhor, eu, a Vilma e o Tino, né? O Tino, ele persevera até hoje, né? Ele persevera em ser a gente fala turista, né? Ele é um turista aqui na igreja, né? Ele sempre foi desse jeito, né? Ele persevera, né? Até hoje, né? Já faz 36 anos, ele é do mesmo jeito, né? Ele está sempre vindo esporadicamente na igreja, mas uma hora ou outra ele aparece, né? Mas ele está aí, né? Eu estava olhando aquele histórico da igreja bíblica que a gente postou lá no Facebook. Eu estava olhando as fotos antigas, as fotos até o final da década de 80, de 1980, aqueles que estavam na igreja ali, porque a igreja foi fundada em 1988, oficialmente, mas desde 85, final de 85, começo de 86, então o trabalho está sendo realizado aqui. Então eu me refiro àqueles que estavam até essa década de 1980. E eu olhei as fotos lá, eu vi algumas pessoas, nem todos perseveraram aqui na igreja. Perseveraram, muitos, né? A maioria perseveraram com Cristo, mas não necessariamente nesta igreja. Então eu vi lá a Júlia Takato, né? Ela já está com o Senhor hoje, mas já na década de 90 ela já tinha ido embora da igreja. Ela foi lá para o Japão por motivo de trabalho,
Depois, quando ela voltou para o Brasil, ela foi para outras cidades, mas ela sempre esteve participando de outras igrejas e sempre participando de forma a ser ali da liderança das igrejas onde ela participou. Antes dela morrer, ela estava lá em Santa Helena de Goiás e era tesoureira lá da igreja, ela estava como líder ali também. Eu vi lá o Rui, né? O Rui ainda não era casado com a Adriana, ele era fininho, né? A gente antes de casar sempre é magrinho, né? Depois a gente começa a engordar, não sei porquê. Acho que as nossas esposas cozinham bem, né? Fazem coisas boas, a gente sossega, né? Por isso que eles falam, né? Que tem aquele ditado lá, quando casar engorda. É verdade, né? Te engorda mesmo. Então o Rui estava lá e depois, né? O Rui também, acho que no começo dos anos 2000 e pouco, né? Ele foi para Campinas, por motivo de trabalho também, e lá ele criou raízes, né? Ele e a Adriana. Então depois ele foi para outros lugares, mas sempre participando das igrejas, sempre como presbítero nas igrejas, e agora ele já está aposentado, voltou, ele foi para Mato Grosso do Sul, depois para Rondônia, e agora está de volta lá na região de Campinas. O Jonatas também está lá, né? Já tem uma filhinha. E então dá saudades, né, dessas pessoas. Também lá tinha o pastor Valmir e a Márcia. O pastor Valmir também era bem magrinho. E hoje, né, o pastor Valmir já antes, né, em 86, 87, bem no comecinho, ele com a sua esposa Márcia, eles foram para Belo Horizonte na missão que ia mandá-los lá para Senegal. Eles iam ser missionários lá na África, no Senegal. Mas chegando lá em Belo Horizonte, eles se depararam com um problema lá doutrinário, né? Existia uma incompatibilidade da doutrina deles e nossa também, e a missão. Então não deu certo, eles tiveram que sair da missão, mas ele acabou ficando lá em Belo Horizonte. Ele mesmo fundou uma missão que era para fundar igrejas batista regular. Ele se associou às igrejas batistas regulares. Depois voltou para a região aqui. Hoje ele está em Araçatuba. Ele e a Márcia administram uma faculdade, e no meio lá dos ensinos seculares, eles sempre procuram promover também a palavra de Deus. Tinha o Amauri, que depois foi para São Paulo. Ele buscou lá servir a Deus, evangelizando um método de evangelização que também cuidava ali da parte social das comunidades carentes. E outras pessoas, né? Eu vi lá o Oswaldo e Virgínia, que estão lá em Araçatuba. Então, essas pessoas não estão mais aqui com a gente, e a gente está ainda aqui perseverando, né? E outros entraram depois, né? Também estão aqui perseverando, graças a Deus. Mas a gente só pode perseverar na vida cristã se realmente nós nos alimentarmos do pão do céu. Ele nos ajuda a perseverar. Esse é um benefício. O segundo benefício do pão do céu, nós encontramos aqui nesse parágrafo que nós lemos, é que ele nos ajuda a atravessar o deserto. Ele nos ajuda a atravessar esta vida que é comparável a um deserto. É como aquele deserto que o povo de Israel atravessou quando saiu do Egito e foi guiado por Moisés. Nos versículos 28 a 33, eles, né, aquela multidão, aqueles judeus que estavam ali em busca de Jesus, eles então perguntam para Jesus: mas o que é que nós devemos fazer então? Qual que é a obra? Né? Você disse que é para a gente trabalhar, para ganhar esse pão que subsiste para a vida eterna. Então, qual é o trabalho que nós temos que fazer? E aí Jesus disse: o trabalho é crer. O trabalho que Deus quer que vocês façam é que vocês creiam no Filho de Deus, naquele que Ele enviou ao mundo.
Esse que é o trabalho. E aí então eles perguntam, mas que sinal o Senhor faz para que nós creiamos? Então, qual é o seu trabalho? Eles falam, né? Qual é a sua obra para que nós creiamos no Senhor? E ele disse então que... e eles até falam assim, eles dão uma dica, né, para Jesus, falam, olha, ele joga uma indireta, né, para ele, fala, olha, Moisés, ele nos deu, né, ele deu para os nossos pais o maná lá no deserto, né? O maná era aquele pão que caía do céu. Então eles falaram que Moisés nos deu o pão do céu, o Senhor vai nos dar esse pão do céu também? Jogaram essa indireta para Jesus, né? Aí Jesus disse, não, mas Moisés não deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu quem dá é o Pai, e o pão do céu é Ele mesmo, né? É o Pai que deu esse pão, porque Ele confirmou com um selo. É o verdadeiro pão do céu que dá vida ao mundo. Então essa comparação que eles fizeram, talvez eles quisessem que Jesus os guiasse também pelo deserto, que fizesse cair o maná, como aconteceu, mas o fato é que caminhar pelo deserto não é fácil. Não sei se você já caminhou por algum deserto, eu nunca caminhei, mas a gente já andou por lugares desertos e não é fácil. Imagina ficar 40 anos andando pelo deserto como o povo ficou. Aquilo realmente foi uma prova para eles. E para nós, às vezes, a nossa vida, ela é comparável a gente atravessar um deserto. Existem momentos em que nós temos alguns oásis, nós temos alguns momentos de refrigério, momentos de alegria, mas também nós passamos muitos perigos no deserto. Nós passamos por muitas dificuldades, muita escassez, e também no deserto existe uma rotina cansativa, uma rotina que às vezes a gente se cansa, de vez em quando a gente quer fugir da rotina, não é? A gente quer viajar, vamos na praia, vamos rodar, né? Pegar o carro e sair meio sem rumo, vamos, sei lá, no cinema, vamos fazer uma coisa diferente, porque a gente se cansa dessa rotina, todo dia a mesma coisa, né? A gente acorda, vai trabalhar, ou vai estudar, ou vai cuidar da casa, vai fazer as coisas, e às vezes nós nos cansamos. É assim que o povo ficou lá no deserto, quando Moisés os guiava. Eles tinham que levantar todo dia, bem cedo, para apanhar o maná. Eles não podiam plantar no deserto, porque não nascia nada, e também eles estavam andando para lá e para cá, como é que eles iam plantar? Não dava. Então, como que eles iam se alimentar? Deus mandava para eles um pão, que era um milagre, né? Ele descia, parecia uma geada, né? Uma camada de gelo que ficava no chão, e aí, quando vinha lá pelas 10 horas da manhã, quando o sol começava a esquentar, ele derretia. Então, se acordasse tarde, eu acho que o auxílio AG nunca ia conseguir pegar lá o maná, né? Mas assim, se o dia que o auxílio AG acordasse meio tarde lá, eles iam ficar sem pão, né? Porque não ia poder, né? Tô brincando, né? Às vezes a gente também acorda, né? Tem outras pessoas que acordam também 11 horas, né? De vez em quando. Eu conheço pessoas que gostam de acordar às 2 horas da tarde, né? Mas ia ficar sem pão. Então eles tinham que acordar bem cedo, todo dia, porque o maná, eles tinham que pegar para aquele dia. Se eles guardassem por outro dia, ele ia apodrecer, ia ter bichos, ia cheirar mal, então não adiantava. Eles tentaram fazer isso, né? Mas não deu certo, aí eles desistiram, porque cheirava mal, é só para aquele dia. Então imagina, você todo dia tinha que acordar cedo para colher o maná, senão você ficava sem, menos no sábado. No sábado podia dormir até tarde, né? Podia dormir até meio-dia, né? Sábado era uma exceção, porque na sexta-feira Deus permitiu que eles colhessem em dobro. Então eles colhiam em dobro, eles guardavam e não cheirava mal. Era um milagre também, só de sexta para sábado que acontecia isso. E aí teve gente que acordou cedo, né, que nem eu, né, que gosta de acordar cedo, acordou cedo lá para ir pegar o maná, mas não tinha, né?
Aí eles reclamaram, por que não veio o maná? Aí, mas vocês não ouviram Moisés falando que vocês tinham que colher em dobro na sexta-feira? E aí então o povo foi se acostumando. Mas imagina, 40 anos nessa rotina, todo dia, não podia falhar, né? É uma rotina. Tinha outras aflições no deserto, né? Diz que no deserto o povo se tornou impaciente. O povo ficava impaciente. Eu acho que eu também ficaria. Você não ficaria impaciente? Né? Quando que nós vamos entrar? Eles ficavam esperando, nunca chegava esse dia, né? E aí eles começavam a murmurar, e Deus enviava serpentes abrasadoras, enviava serpentes ardentes que picavam eles. Então, de vez em quando, alguma serpentezinha lá entrava na barraca onde eles dormiam e picava um deles. Aí eles tinham que sair para fora e olhar para a serpente de bronze que Deus mandou Moisés levantar. Quem fosse picado pela serpente e doía, né? Começava a doer, e se eles não era bem venenosa, e se eles não fizessem nada ia morrer. Mas Deus falou: não, faz uma serpente de bronze, levanta, deixa bem no alto, de qualquer lugar que eles saírem da barraca lá da tenda deles, eles vão poder olhar, e quem olhar para a serpente de bronze vai ser curado. E aí Jesus, quando ele conversou com Nicodemos, ele comparou, né, quando ele for levantado da terra, quando ele fosse pregado na cruz, ele seria como aquela serpente, que todo que olhasse para ele seria salvo. Então isso Deus fez dessa forma para que representasse o próprio Senhor Jesus, então de vez em quando eles tinham que olhar para ele. E Deus faz assim na nossa vida. É como se a gente andasse num deserto e de vez em quando Deus manda algumas serpentes abrasadoras, manda alguma coisa difícil na nossa vida, para que a gente tenha que se lembrar que a gente tem que olhar para Jesus, porque às vezes a gente se esquece. Se a vida está muito boa, às vezes a gente se esquece de orar, esquece de ler a Bíblia, esquece que nós temos que estar em comunhão, que olhar para Jesus. E tinha outras coisas, né? Eles dependiam totalmente de Deus. Lá no Êxodo 40, de 34 a 38, diz que quando eles terminaram de construir o tabernáculo, do jeito que Deus mandou eles construírem, o tabernáculo do templo, onde eles adoravam a Deus, uma nuvem veio e pousou. A nuvem já estava acompanhando, mas aquela nuvem então veio e encheu ali, e era a glória de Deus. De dia ficava uma coluna de nuvem em cima da tenda, e à noite ela se transformava numa coluna de fogo, ela clareava tudo em redor. As pessoas, né, os exércitos, né, dos inimigos que estavam ao redor, não se aproximavam, porque eles temiam, eles viam que ali tinha alguma coisa extraordinária acontecendo, e isso então os protegia. Então ali diz nesse trecho de Êxodo 40, 34 a 38, diz que quando a nuvem pousava em determinado lugar, eles então armavam ali o tabernáculo. E quando eles armavam o tabernáculo, aí a nuvem se levantava e ia para outro lugar. Eles desmontavam o tabernáculo, todas as suas tendas, e iam para aquele lugar. Então eles iam assim, Deus os guiava dessa forma. Ali em Números, fala sobre isso também, Números capítulo 9, de 15 a 23, ele dá bastante detalhado. Eu vou ler aqui os versículos de Números 9, 15 a 23. No dia em que foi erguido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandamento do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandamento do Senhor se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha poucos dias,
sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, e assim por diante. Então, era uma coisa assim, inconstante, era sempre uma surpresa. Tinha dia, tinha vez que a nuvem pousava lá de manhã, eles armavam a tenda, e não era fácil armar aquela tenda. Vocês viram lá como que é a descrição? Né? Para eles levarem as tendas, era tudo organizado, né? Tinha que, uma determinada turma dos levitas, que eram tinha os filhos de Merari, os filhos de Coate e os filhos de Gerson, né? Cada um era encarregado de uma parte. Então, tinha toda aquela cerimônia, né? No final, a última coisa que eles iam desmontar era a parte exterior. Eles começavam por dentro, entravam aqueles que eram permitidos, só alguns que eram permitidos entrar lá e fechar lá a arca da aliança, porque ninguém podia tocar nela, ninguém podia olhar para dentro dela. Ela não podia ser levada numa carroça, tinha que ser levada com uma vara, a pé. Agora, as outras coisas podiam ser levadas na carroça, que eram as cortinas, né? Eram coisas pesadas, madeira, tinha prata, tinha ouro, era muito trabalhoso. Então imagina que de manhã Deus mandava pousar num determinado lugar, aí eles montavam tudo. Aí à tarde a nuvem se levantava e ia. Aí eles falavam, puxa Senhor, brincadeira, hein? Né? Acabei de montar, vou ter que montar tudo de novo, nem descansei ainda, mas era assim, né? E às vezes Deus ficava lá, né? A nuvem ficava um tempão, meses, né? Ali no mesmo lugar, ele já se cansava, falava, puxa Deus, vamos embora logo, né? Mas era assim, e sempre, né? Tudo organizado, saía um exército, uma parte do exército, depois saía outra, depois ia o tabernáculo, depois ia outro. Então, imagina, irmãos, você andando no deserto 40 anos dessa forma, e às vezes a nossa vida pode ser assim também. Às vezes a nossa vida com o Senhor, de andar com o Senhor, pode ser assim, monótona, pode ser incerta, né? Você não sabe se está aqui hoje, você não sabe se vai estar aqui amanhã, para onde Deus vai te mandar, você não sabe o que vai acontecer, mas se nós estivermos alimentados com o pão do céu, Deus vai nos dar forças, Deus vai nos ajudar a atravessar esse deserto que é a nossa vida. E vai nos levar também para muitos oásis, onde nós vamos poder nos alegrar e descansar. E o terceiro benefício que o pão do céu nos traz, está aqui nos versículos 34 a 40. João capítulo 6, 34 a 40. Ele nos dá uma esperança viva. O pão do céu nos dá uma esperança viva. Então, o versículo 34 começa dizendo que os homens ali daquela multidão, depois que Jesus disse que Ele é o pão da vida, eles disseram, então nos dá, Senhor, sempre desse pão. Eu lembrei da mulher samaritana, né? Quando Jesus disse, eu tenho a água da vida, que você nunca vai ter sede, ela disse, me dá então, Senhor, dessa água, para que eu não precise vir aqui para buscar, que eu nunca mais vou ter sede. Eu acho que é a mesma coisa que eles estavam pensando, né? Me dá então desse pão, porque aí eu como uma vez só e pronto, eu não preciso mais comer, eu vou estar sempre alimentado. Aí Jesus disse para eles, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tendes visto, não credes. Eles não podiam ter o pão da vida, porque eles não criam em Jesus. Eles estavam indo atrás de Jesus,
porque eles queriam comer sempre daquele pão que ele, como ele fez lá na multiplicação dos pães, mas eles realmente não criam em Jesus, porque Jesus conhecia o coração deles e sabia que eles não criam. Aí Jesus fala esse versículo que muitos de nós decoramos. Quem decorou, fala comigo. João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu nunca lembro se é de modo algum ou de maneira alguma, mas aí vocês acertaram. De maneira nenhuma o lançarei fora. Não, eu estou certo, de modo nenhum. Vocês é que erraram, essa aqui. De modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. É outra versão, né? Diz de maneira nenhuma. E a vontade, né? Ele continua dizendo, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, mesmo que eu quisesse fazer isso, eu poderia, né? Dar sempre desse pão para vocês, sempre multiplicar esse pão, ficar aqui com vocês, reinar sobre vocês, mas eu não posso fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é, no versículo 39, que a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E nas últimas palavras do versículo 40, ele repete isso, eu o ressuscitarei no último dia. Qual é a nossa esperança? Nossa esperança é só para esta terra, como eles estavam querendo, né? Para a gente viver bem aqui nessa terra, que ninguém nos escravize, que ninguém nos oprima, que nós tenhamos uma vida tranquila, mansa, uma vida de saúde, que nós possamos gozar do bem, né? que nós produzimos com o nosso trabalho. É só essa a nossa esperança? Se fosse, como diz o apóstolo Paulo, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Bom, nós talvez não, mas os discípulos sim. Por quê? Porque eles sofreram tanto, né? O Paulo, a gente viu no vídeo de ontem, né, que o pastor Ismael mostrou, quanto sofrimento, né? Quantos açoites, e no final ainda ser decapitado. Quanta coisa boa ele fez, né? Quantas pessoas ele ajudou, no final passar tantos anos ali numa prisão fria e úmida, escura, suja. Então, por isso que o Paulo disse, se nós, os apóstolos, se a esperança nossa for só para essa vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens, porque o que eles aproveitaram da vida? O que o Paulo aproveitou da vida? Agora nós, né, a gente aproveita já um pouco, né? A gente sofre também algumas coisas, mas a gente é muito feliz, não é verdade? A gente tem muitas coisas boas, tem muitas bênçãos, mas mesmo assim nós seríamos infelizes. Por quê? Porque um dia vai acabar, um dia não vamos ter mais o dente para comer o pão, né? Um dia nosso ouvido vai falhar, um dia nossos olhos vão ficar fracos, nós não vamos ter forças para caminhar. Um dia isso vai acontecer, se é que nós não vamos morrer antes, ou se Jesus não voltar antes. Então seríamos infelizes. Então, o pão do céu, ele nos permite ter uma esperança firme, de que nós vamos ressuscitar no último dia. Nossa esperança, então, ela está no último dia. É ali que está a nossa esperança, não é nesta vida. A nossa esperança não é para esta vida, não é só para esta vida, mas apesar de ser também para esta a vida. A gente ama a vida e a gente pede para Deus para que nos poupe, para que nos livre de sentirmos dor. Quando a gente fica doente, a gente orou pelo Benício, né? E graças a Deus ele está bom, é uma alegria vê-lo aqui, né? Dizendo amém, né? Dando testemunho do jeito dele. E que alegria, né? Nós oramos e Deus abençoou, né? Ele está curado.
Mas isso sempre acontece, né? Nós com filhos pequenos vamos sofrer muito, né? Com os filhos grandes também, né? A gente sofre bastante. Parece que quando cresce a gente sofre mais ainda, porque eles vão para longe, né? A gente não sabe como estão, né? Se estão bem ou não. A gente quer ajudar às vezes e não pode. Mas isso me fez lembrar da oração do Jabez, a famosa oração do Jabez, né? Que virou até tema de um livro, que virou um best-seller, né? Porque a oração dele, ele aparece lá meio obscuro ali, né? Em 1 Crônicas, numa genealogia ali, 1 Crônicas 4:10, diz que, vamos ler os versículos 9 e 10, 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, porque com dores o deu à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Só isso, simples assim. Ele pediu e Deus deu. A mãe o chamou Jabez, que traduzindo, né, quer dizer uma coisa mais ou menos como aquele que sente dor, aquele que sofre aflição, porque ela teve muitas dores quando ele nasceu. Então ela deu esse nome. E aí ele talvez tenha ficado traumatizado, né? Hoje a gente diria que ele sofreu bullying por causa do seu nome. Então ele pediu para Deus: Deus, me livra da aflição, apesar do meu nome ser Jabez, me livra. E Deus falou: tá bom, eu vou te livrar, né? E Deus deu para ele o que ele pediu. Olha só que bênção, não é? A vida do Jabez. Mas, é claro, eu acredito que Jabez, apesar dele ter tido uma vida livre de aflições, como ele pediu a Deus, mas a esperança dele estava no último dia. Porque senão, apesar dele ter tido uma vida sem aflição, ele seria também o mais infeliz, um dos mais infelizes, né, dos homens. Eu encontrei no site Got Questions. É bom esse site, né? Eu acho que o pastor Gilberto de vez em quando responde algumas perguntas ali também, nesse site, Got Questions. E ali ele fala sobre a oração de Jabez. Eu achei muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês. A oração de Jabez é encontrada em uma nota histórica dentro de uma genealogia. Aí ele leu o versículo, né, que nós acabamos de ler. Pouco se sabe sobre Jabez, exceto que ele era um descendente de Judá, um homem honrado, e sua mãe chamou-lhe Jabez, que significa triste ou que causa dor. A oração de Jabez contém um pedido urgente por 4 coisas. Aí ele enumera os 4 pedidos urgentes que Jabez fez. Primeiro, a bênção de Deus, né? Ele pediu a bênção de Deus. Jabez reconhece que o Deus de Israel é a fonte de toda a bênção. Ele pede a Deus a sua graça. Então é bom, né? Ele reconheceu que Deus é toda a fonte de bênção. É só em Deus, só de Deus que ele poderia receber essa bênção. Segundo pedido urgente, uma expansão do território. Jabez ora pela vitória e prosperidade em todos os seus empreendimentos. A presença da mão de Deus em outras palavras. Jabez pede a orientação de Deus para que o seu poder esteja evidente em sua existência diária. Então nós podemos fazer esse pedido também, né? Pedir sempre a bênção àquele que é o Deus das bênçãos, é só Ele que é a fonte de bênçãos, e pedir também que Deus esteja sempre presente em tudo que a gente faz. Como o pastor Ismael disse ontem também, aquele versículo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Se nós fazemos assim, nós vamos prosperar. Como ele fala também para Josué, né? Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e terás, como que é?
serás bem-sucedido, serás bem-sucedido. Foi Josué 1:9, né? Parece que é isso, 1:8 e 9. Bom, falta 2 pedidos, né, aqui. Então, o primeiro que pediu a bênção, ao Deus das bênçãos. O segundo, pediu para que tudo fosse prosperasse, tudo que ele fizesse. Terceiro, a proteção contra o mal. Ele pediu para Deus protegê-lo contra o mal. Nós também devemos pedir, não é? A oração do Pai Nosso contém isso, não é? Mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então está certa a oração do Jabez, não está? E a quarto pedido urgente do Jabez, a proteção, deixa eu ver aqui, eu pulei uma, né? Expansão do território, a bênção de Deus, a sua graça, expansão do território e a proteção contra o mal. Eu já falei as 4, né? A bênção de Deus, ou seja, a sua graça, a expansão do território, né, e prosperidade, e a proteção contra o mal. Falta uma, né? A bênção, a proteção do mal, expansão do território. Bom, depois vocês leiam lá, né? Vocês vão achar, né? Mas está aqui em algum lugar, mas eu não encontrei agora. Bom, então o pão do céu, ele nos dá isso, ele faz... Seja comigo a tua mão. Isso é quando ele pede para que tudo que ele faça seja próspero, né? Então a presença de Deus, juntando uma coisa com a outra. Eu acho que é mais ou menos isso, é isso então. Separando aí, né, entre pedir que Deus te abençoe em tudo que você faz e pedir para Deus estar com você em tudo, né? Sempre a presença de Deus. Aí vira 4, né? Então, irmãos, que nós possamos, sabendo disso, nos alimentarmos sempre do pão do céu. Quando nós orarmos o Pai Nosso, então vamos nos lembrar disso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando chegar nessa parte, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, vamos nos lembrar que Jesus é o pão da vida. Lembre-se que você tem que se alimentar de Jesus. De que forma? Bom, se você estiver orando o Pai Nosso, você já está fazendo uma boa coisa, porque você já está invocando o Pai, você já está na presença do Pai. E continua, como o pastor Alden falou hoje de manhã, orai sem cessar, em toda circunstância, e não deixar de ter um tempo a sós, no seu quarto, ou no banheiro, ou na sala, ou na praça, ou andando de moto, como a irmã Cleusa falou hoje de manhã, em qualquer lugar onde você possa estar sozinho na presença de Deus, se alimentando do Senhor. Então oremos sempre assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém?